Vamos lá, aquele momento que a gente precisa respirar fundo e olhar o lado bom. Vamos lá. O importante é a insistência de você conseguir aquele objetivo que você quer. Tô muito coach, né? Vamos lá. Oi, Marcos, de novo. Vamos ver se agora a gente vai. Oi, tio. Oi, manhinha. Vamos lá. É na persistência que a gente alcança nossos objetivos. E eu quero vocês aqui até o final, gente. E, inclusive, eu queria pedir uma coisa. Talvez isso esteja influenciando, eu não sei. Mas vamos tentar não dar coração, pra ver se não trava. É importante. Meu áudio tá baixo, né? Vocês falaram da outra vez. Ou tá bom meu áudio? Isso, em nome de Jesus. Eu quero ver, vai ser um desafio. Se cair de novo, a gente vai ficar até o final e vai falar tudo. E vai ser um desafio pra gente, pra ver se a gente consegue ficar até o final a persistir. Mesmo com as circunstâncias ruins da nossa vida. Mesmo com momentos no caminho. A gente precisa prosseguir e tentar ir até o final. Porque isso tudo na vida tem algum objetivo. Então isso aqui que pode ter um objetivo também. Voltamos. Vamos lá, caiu de novo. Mas eu Fechado, tamo junto. Tamo junto. E eu coloquei um desafio aqui pro pessoal para fazer uma gente de novo, porque na vida é assim, a gente precisa ir tentando, indo persistir até alcançar nosso objetivo. E eu queria pedir para as pessoas que entraram agora, não coração, porque eu não sei se estou influenciando. Desculpa o barulho da moto. Ao vivo é assim. Não para ver se melhora a live. Vamos lá. Pode continuar. A gente estava falando sobre a inteligência emocional. Exatamente sobre a inteligência emocional. E o que acontece é que pouca gente sabe, mas a própria ciência já comprovou que nós temos mais de um tipo de inteligência. Né? E a inteligência emocional é uma delas. Seu áudio ficou ruim, Bia. Eu estou conseguindo te ouvir bem. Mas eu estou conseguindo te ouvir. Trava um pouquinho, mas eu consigo te ouvir. Tá bom. Pode continuar. Então, a inteligência emocional é apenas uma das grandes inteligências. O que a gente pode dizer em rápidas palavras, um resumo do que é inteligência emocional? Se não, a inteligência emocional é essa capacidade da gente identificar e ter o poder de gerir os nossos próprios sentimentos e compreender também os sentimentos, as emoções do próximo, do outro, e a capacidade de nos motivarmos, de nos pormos de pé, de sermos resilientes, de gerir bem as emoções dentro da gente e dos nossos relacionamentos. Então, em resumo, essa é a inteligência emocional. Nós queremos ser grandes ases de inteligência da razão, do raciocínio, do intelecto. Não necessariamente não há nada de errado com isso, mas as emoções tantas vezes estão esfrangalhadas. Nós queremos ser ótimos empresários, ótimos motoristas, queremos ser ótimos profissionais, mas a despeito disso, a inteligência que nós possuímos, que é emocional, ela está desconjuntada. Então, a inteligência emocional é um trabalhar, é uma educação, é uma compreensão, é um palmilhar de uma compreensão própria, para você identificar seus sentimentos, os sentimentos dos outros, para você gerir bem as suas próprias emoções, para que você não adoeça do adoecimento dos outros. Quando eu não sei trabalhar as minhas próprias emoções, a minha inteligência emocional, eu vou ficando doente das doenças dos outros. Então, por isso é, de fato, muito importante. Nós vivemos, Bia, num mundo completamente patológico, doentio.
Um mundo que dá vontade de você perguntar para a pessoa que você encontra na esquina, abrir a boca da pessoa e perguntar: oi, existe um ser humano aí dentro? Existe um ser humano aí ou um bicho? Porque, por exemplo, o que nós vemos todos os dias nos noticiários, o ex-marido que mata a ex-esposa, a namorada, que esfaqueia, que dá um tiro, porque o ser humano se tornou desumano, bestial. Esse ser humano, esse homem, ele foi ensinado que a perda não faz parte da vida. E se para ele a perda não faz parte da vida, a inteligência emocional dele não foi trabalhada, esmiuçada, ele, por entender que perdas não fazem parte da vida, ele entende que aquilo que é da posse dele não pode ser, se não é dele, não pode ser absolutamente de ninguém, por isso mata. E conquanto a gente não chega a esse nível de matar alguém ali na esquina, a gente mata as outras pessoas nos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos, nas nossas relações interpessoais. Porque a inteligência emocional vai nos ensinar a sermos empáticos, né? E a gente precisa entender. Uma das perguntas que foi feita lá no início, se colocou, se não me engano, aí para o pessoal responder, é se a gente aceita mudanças facilmente. Quando a gente trabalha a inteligência emocional, nós vamos entender que mudanças elas acontecem diariamente. Porque existe as ciclotimias da vida. A vida tem os seus ciclos. Se eu entendo que a vida tem os seus ciclos, eu tenho que entender que circunstâncias, coisas, momentos têm o seu começo, tem o seu meio, tem o seu fim. Então, a ciclotimia da vida existe. Então, eu tenho que estar preparado para a mudança. Entender que a vida a vida que a gente vive, ela não é sempre estável e que haverá mudanças. Então, é inevitável. O que acontece é que poucos entendem que nós somos seres em mutação. Nós somos seres em evolução. Quem eu sou hoje, não sou quem eu era 10, 15 anos atrás. E espero que daqui a 10 anos, se eu estiver vivo, eu seja evolutivamente um ser humano melhor do que eu sou hoje. Porque isso é o quê? Mudanças. Para isso, existe a inteligência emocional que vai trabalhando, que vai ensinando que essas mudanças fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Mudanças necessariamente não são negativas. A principal mudança que acontece, existe a música do Jota Quest, que você vai deixar aí para o pessoal, que fala que a grande mudança que tem que acontecer é no interior, é dentro da gente. Então, certas mudanças não são fáceis, mas também ela não precisa ser tão difícil. Viver é correr riscos? É. Relacionar-se é correr risco? É. Mas o risco maior, pelo próprio medo de correr riscos, é você se abster da vida e, por causa disso, sonegar a si mesmo. Então, por isso, o que a gente tem que fazer? É entender que eu preciso entrar no processo de uma aula que se chama inteligência emocional. E a vida é uma grande universidade. A vida que a gente tem aqui é uma grande universidade. Mas depende se eu quero ser aluno dessa universidade que vai gerar em mim maturidade, capacidade, inteligência emocional para eu gerir as minhas próprias emoções, para compreender a dos outros e também conviver sadiamente com eles. E é interessante tudo isso que você falou, porque eu vejo a inteligência emocional como um equilíbrio. Porque não tem como a gente não ter emoções, a gente tem emoções, mas inteligência emocional é exatamente como lidar com isso. Muitas vezes as pessoas pensam que para você ter inteligência emocional, você precisa ser frio, você precisa... você não pode chorar, você não pode ficar triste. Sim, a inteligência emocional é isso. Você sabe que está triste, mas você sabe como fazer para ficar melhor. Você sabe os seus limites, você sabe o que vai te fazer ruim, o que não te Claro. Inteligência emocional eu também acredito que
também, né? Porque você está pensando no seu bem-estar. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Ficou mudo para mim. Ficou mudo, não estou ouvindo. Não estou ouvindo você. Não. Aqui não. Sem áudio, sem áudio. Sem áudio. Voltamos e eu vou chamar vocês de pequenos guerreiros, grandes guerreiros, quer dizer, grandes. Vamos lá, guerreiros, conseguimos. Vamos estar nessa até o final. Olha o que a gente combinou, vamos persistir, porque na vida é assim. Cadê? Voltamos de novo, Marcos. Vamos lá. Vou chamar vocês de guerreiros agora. A gente vai até o final. Vamos lá, guerreiros. Vamos lá, o que a gente combinou. Persistir até o final e nunca desistir. Guerreiros! Vamos lá. Eu tenho que sair, porque eu não via nem vocês, nem vocês me ouviram, então... Vamos lá. Havia ficado sem áudio. Aí eu não estava mais ouvindo. Ah, nem eu estava ouvindo você. Aí aonde eu parei? Você estava falando sobre a inteligência emocional que equilibra a gente. Algo assim que eu captei. Sim, aí é exatamente isso, que inteligência emocional é saber aonde você pisa. Saber que você conhece as suas emoções e sabe controlar. E sabe dizer não, dizer sim na hora que tem que dizer sim. Eu mesma era uma pessoa que, tipo, se a pessoa me magoava, a minha quieta. E eu achava que isso era algo bom, mas não é. A gente precisa saber. Quando for na hora de falar, tem que falar. Tem que mostrar realmente que está sentindo. E com o equilíbrio, né? Não se exaltar demais. Por isso sempre o equilíbrio. Porque você não pode exaltar demais. Mas chegar e conversar e dizer, olha, eu me magoei com isso que você falou. E conversar e sempre mostrar seu ponto de vista. É importante você se expressar. E é por isso que você falou até que muitas vezes as pessoas perdem laços de amizade, perdem laços de relacionamentos porque não simplesmente não conversa, não entende o outro, não se entende, que é importante também. E aí muitas vezes a gente fica adoecido, chega a uma depressão, justamente porque não se ouve, não entende que você precisa, que tudo bem, que você tá mal, mas vamos procurar uma maneira para resolver o problema. É exatamente isso. Correto. E esse tema da inteligência emocional, ele não é para máquinas, né? Máquinas podem até ser programadas para realizar alguma coisa, mas a inteligência emocional não é delas. Não são
elas, não pertence a elas. Inteligência emocional é restrito, por assim dizer, a nós, seres humanos. Até os animais amam, né? O que acontece é que eu tenho que admitir e reconhecer a minha humanidade. Porque nós temos os dois polos. Nós temos o polo forte e o polo da fraqueza. Então nós temos esses dois polos, o positivo e o negativo. E esses dois polos, positivo e negativo, eles andam juntos. Aliás, eles se complementam, eles precisam um do outro. O ponto forte é você conservar o que há de bom em você. Por isso que eu disse que a terapia seria importante para essa autocompreensão, essa autoanálise, para você refletir sobre as suas, sobre o seu comportamento, temperamento, personalidade, de onde vem isso, por que isso se iniciou em você. Mas, enfim, isso acontece porque você é humano. E você é humano, você tem um ponto forte e um ponto fraco, o ponto positivo e o negativo. Então, isso vai te ajudar, essa compreensão da inteligência emocional vai te ajudar a você compreender melhor o seu comportamento, essas engrenagens que movimentam você. Essas engrenagens que te põem a caminho, que vai te fazer você compreender suas potencialidades, as suas fragilidades, e você vai saber conviver bem com ela. Há dias que você vai estar com as emoções down, para baixo, outro dia está up, para cima. E você vai ter que entender essas emoções, conviver com elas. Só que as pessoas têm a dificuldade, Bia, hoje, de se abrirem para falarem, para refletirem sobre os seus tropeços, sobre os seus percalços, sobre suas quedas, sobre, enfim, a gente se encontra nas redes, nos bares, nas esquinas, para a gente falar dos nossos grandes sucessos, para falarmos das nossas conquistas, das nossas vitórias, dos nossos troféus. E esses são os nossos avatares. A gente sai na rua com um avatar, mas nem sempre aquele avatar, de fato, é o que é a sua realidade interior. Às vezes ali o seu avatar é de uma pessoa super forte, uma pessoa que segura a barra de todo mundo, que nunca discute, que nunca sente medo, que sempre é um valente, mas é um avatar. Por dentro você está esfrangalhado. Então poucas as pessoas que têm a capacidade de sentar diante de uma pessoa ou entrar em uma espécie de treinamento de inteligência emocional, que é o nosso tema, para aprenderem a conhecerem a si mesmo e não serem sabotadores da sua própria existência. Fazer uma viagem para dentro, um percurso interior. Os maiores aprendizados não estão nas escolas de vitórias, cursos preparatórios para a vitória, não. Os maiores aprendizados da nossa vida, elas estão no dia da experiência da perda, no dia da experiência de fracassos, no dia da experiência em que a gente sente dor, a gente aprende muito. De fato, aprendemos que até o fracasso vai se tornar adubo para que isso nos catapulte para uma experiência melhor, outro tipo de experiência. Então, a gente tem ponto fraco, a gente tem ponto forte, e a gente, a despeito desses polos em nós devemos ainda assim não desistir de nós mesmos, não desistir da nossa incapacidade. A minha incapacidade de hoje pode se converter numa potencialidade de amanhã. A minha fraqueza de me irritar facilmente, um descontrole emocional bárbaro, eu posso desejar e querer ser um ser humano melhor a partir de um treinamento, de uma compreensão e me entender, me compreender. Tem que partir da gente, Bia, tem que partir do ser humano. Nenhum ser humano vai mudar numa sessão, numa terapia de psicanálise ou qualquer outro tipo de terapia se esse ser humano não desejar mudança. E a mente da gente, a própria mente da gente entra em manutenção quando a gente deseja, a gente quer, percebe e fala, eu tenho pontos fracos, eles estão em mim, mas eu não permito que esses pontos fracos, eu proíbo que esses pontos fracos sejam o senhor da minha existência. Eles existem, mas eles não vão ser aqueles que terão a rédea da minha vida. Então, os pontos fortes têm que ser trabalhados, eu tenho que me compreender,
e saber que até o fracasso tem que me catapultar, me acordar, mexer comigo para que eu seja estimulado a ter um tipo de experiência humana mais saudável possível. Porque é possível, sim. É interessante isso que você falou, porque eu estou mais perto para você, desculpa. Porque, assim, é um momento ruim e é na tempestade que a gente se movimenta. Então, eu acho que Claro. é por isso a importância da inteligência emocional. Se você está passando por alguma situação, você vai fazer o quê? Se deixar levar por essa situação ruim, ou você simplesmente vai pensar o seguinte, não, se está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Por que está acontecendo isso? Eu estou triste porque eu estou inconformada com a minha situação, eu estou sem emprego, eu briguei com o namorado. E aí, a partir disso, você vai tentar solucionar problemas. Então, as situações ruins é para você ver que tem algo errado, que você precisa fazer algo para mudar aquilo. Então, por isso a importância da inteligência emocional, para você olhar ao seu redor e saber como é que você vai agir diante dessas situações. Sim, entendi. E vemos um exemplo clássico de um descontrole, nesse caso do rapaz que foi morto lá na loja, no Carrefour, né? E se eu fosse nomear aqui os casos de descontrole emocional das pessoas, haveria casos aqui que eu poderia narrar que poderia até chocar as pessoas. Mas talvez não venha ao caso, mas é exatamente isso que está marcando muito a nossa sociedade, essa geração de hoje. É o fato de que, por pouco, pelas poucas coisas, a gente está explodindo. Por isso que é tão necessário hoje a gente fazer manutenção da nossa alma, da nossa psique, da nossa mente, das nossas emoções. Às vezes a gente repete a violência com um outro que não merece esse tipo de repetição dos meus atos violentos, porque eu sofri muitas vezes esse tipo de violência. Eu sou um repetidor da violência contra mim praticado. E às vezes a gente nem percebe isso na maneira de falar, na maneira de se portar, na maneira de... Por exemplo, o trânsito hoje mata muito, não é só por causa do acidente, não. Mata porque as pessoas não têm mais a capacidade da escuta ativa, da escuta paciente, de se ponderar, de se equilibrar, de segurar as suas pulsões. E pulsão, você sabe que Moisés, ele era conhecido como um homem manso, né? Sim. Mansidão, teologicamente falando, é aquele que segura suas pulsões. Manso não é aquele que quer pegar no pescoço do outro e enforcar. Não é esse. É mesmo você querendo fazer isso, você tem um controle emocional da situação e fala, não, eu não vou me rebaixar a isso. E você tem esse controle. Então, tem gente que é atacado de todas as formas, principalmente a questão verbal, essa violência verbal, a gritaria, que é caracterizado por essa agressividade, né? Palavras danosas, palavras que vêm humilhar, palavras que vêm nos atingir, palavras que vêm para ameaçar. Então, até a inteligência emocional vai colocar você numa situação de controle, que você vai ficar calmo, e essa agressão vai passar por você, mas em você não vai permanecer. Passa por você, mas ele vai ter um meio de escape, de saída. Ele talvez vai ser canalizado até de outra maneira, de outra forma, mas sem atingir ninguém. E quando a gente fala com calma, com controle, com paciência. Isso é controle emocional. E a gente precisa de controle emocional. Quantos homens, quantas mulheres, quantos filhos podem ouvir isso depois e falar, olha, eu acho que o meu problema é exatamente esse, é porque eu explodo, eu sou uma bomba atômica a qualquer momento. Porque, enfim. Então, mas assim,
a tristeza, aquela pessoa muito isolada também, estou falando muito sobre essa questão de você explodir, mas você também perde o controle emocional quando você é uma pessoa triste. Tudo te abala, tudo te esmiuça, tudo te faz ser um ser vitimado, você se isola, fica encaramujado dentro de uma casca. Então, tudo isso são emoções esfrangalhadas, mas que precisa o ser humano trabalhar para controlar as suas emoções. Né? Enfim, a gente silencia a violência do outro em nós. A violência do outro em nós, ele é silenciado. Ele nos atinge, mas ele para ali. E ele não tem o poder de nos enfermar. A gente consegue segurar essa pulsão. Por isso que esse livro, né, que você tinha colocado das perguntas, você sabe que eu dei uma resumida nele, ele fala de uns pilares, né, se não me engano, são 5 pilares. Sim. Pilares do autoconhecimento, né? Eu ia perguntar até sobre isso, que eu estava estudando e eu vi que para você ter uma inteligência emocional, você precisa ter 5 competências, 5 conjuntos de habilidades. A primeira é a autoconsciência, a automotivação, empatia, atividades sociais. E aí, você já falou um pouco sobre cada coisa, mas eu queria que detalhasse um pouco mais. Vamos começar a falar sobre autoconsciência. O que seria a autoconsciência na inteligência emocional? Eita! Fui colocado contra a parede aqui, né? É interessante que muita gente, não é o caso aqui, eu estou pensando aqui, muita gente pensa que o psicanalista, o psicólogo, né, ele tem resposta assim, para tudo, né? É aquela questão da pergunta-resposta, pergunta-resposta. Pelo menos no trabalho psicanalítico, não funciona assim, perguntas e respostas prontas, né? Perguntas e respostas imediatas, assim. Na verdade, a gente cria uma situação de uma imersão nas próprias contradições, nos próprios tropeços que o ser humano ele manifesta na sua fala, nas suas fantasias, nos seus sonhos, enfim. Então, uma pergunta, às vezes, é um labirinto que tem várias vias que você vai caminhando, vai esbravando, esmiuçando. Mas, enfim, falando sobre o ponto que você colocou, um dos pontos lá é o autoconhecimento, né? Que você colocou, o autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento emocional. É aquilo que nós estamos tratando desde o início. Reconhecer as minhas próprias emoções, as emoções medo, alegria, raiva, rudeza, porque às vezes eu sou rude, as minhas impaciências. Então, o autoconhecimento emocional vai me colocar diante do espelho, eu me coloco diante do espelho. Isto é, eu estou olhando a minha alma. Eu vou me autoconhecer emocionalmente. E nem sempre aquilo que eu vou ver nesse espelho vai me agradar. Eu vou ver um outro eu. Mas é interessante importante, muito mais que interessante, é importante entrar no processo de autoconhecimento das suas próprias emoções, porque você vai se ver. Você precisa se ver. Além dessa aparência física, um desnudamento das emoções, e você vai perceber que em grandes pontos você é super forte, mas em outros pontos nem tanto. Em que, de repente, aquele ponto que talvez seja até negativo, pequeno, mas que faz toda a diferença você trabalhá-lo, você modelá-lo, você mexer com ele. Às vezes aquele pai que chega em casa do trabalho, teve um dia difícil, chegou em casa, não cumprimenta os filhos, não cumprimenta a esposa, fala com eles com total rispidez. Por que isso? Então, quem deseja, de fato, um autoconhecimento é para justamente tratar pontos, muitas vezes negativos. Então, é muito importante a gente ter o autoconhecimento emocional. Com isso, a gente vai para outro ponto, que é o controle. Controle emocional.
Se eu tenho ciência das minhas emoções, dos meus sentimentos, que eles ali estão presentes, que eles se afloram, então eu preciso, a partir disso, lidar com essas emoções, lidar com esses sentimentos, saber usá-los para o bem. E se eu tiver um momento ruim, difícil, canalizar essa energia ruim para outro lado, para outras circunstâncias, mas sem ferir ninguém. Tem dia que você não está bem, a melhor coisa que você, de repente, o que você não quer é conversar com ninguém. Você quer canalizar a sua introspecção para outra direção. Então você tem um controle emocional. Você não vai jogar uma palavra que fere para uma pessoa que você ama, que você gosta. Por causa de um descontrole, você vai saber canalizar isso para outra direção. Então, você vai saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, vai saber usá-los para o bem, e você vai conhecer também todos os sentimentos que estão te bloqueando. E você vai ter controle sobre eles. Isso é, de fato, importante. Tem pessoas que precisam que alguém fale. Sobre a autoconsciência, de você se autoconhecer. Porque muitas vezes a gente acha que se conhece, mas na verdade não se conhece. E vai perceber durante o dia a dia. Por exemplo, o Wagner falou bem aqui. Tem pessoas que precisam que alguém fale. Muitas vezes a gente precisa ouvir o outro e dizer bem assim, cara, por que você é tão ignorante? E a pessoa sabe que é ignorante. O fato de você também saber nomear o que... Ai, acabou? Não, eu estou ouvindo. O fato de você não... Porque travou aqui um pouquinho para mim. Travou um pouquinho e o áudio continuou, mas eu estou te ouvindo. Ótimo. A gente não sabe o que está sentindo. Muitas vezes, teve um momento que eu estava passando pela depressão e eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não sabia se era tristeza, não sabia se era angústia. E aí depois eu aprendi, estudando um pouco mais sobre isso, sobre a palavra empatia. Eu falei, empatia não, apatia. Apatia. O sentimento de você simplesmente não sentir nada, nem sentir alegria, nem sentir tristeza, nem angústia. E isso foi muito importante para mim, a partir do momento que eu tive a informação do que significava aquela palavra. Até para eu poder me expressar, para falar com o principal. De chegar para ele assim, estou sentindo apatia, porque eu não estava sentindo. E isso foi muito interessante. Aí era sobre isso que eu ia falar mesmo. Não, estou ouvindo. Então. Pode continuar. Era isso que eu ia falar. Claro, há sempre alguém que tem que iniciar um diálogo, uma comunicação, quando você percebe que a coisa está saindo do controle. Vou colocar o papel da esposa aqui. Nenhuma esposa consegue viver bem, sadiamente bem, com a sanidade boa, diante de um marido que sempre agride verbalmente ou até fisicamente. Ele se tornou um ser apático, né? Insensível, que é diferente da empatia, né? A própria inteligência emocional vai te ensinar a ser empático, a sentir, a reconhecer os desejos do outro e a necessidade do outro, se importar com o outro, a empatia. E com isso alguém tem que se pronunciar, alguém tem que dizer. Agora, é ruim quando a pessoa ela não se reconhece assim, ela não se reconhece apática, ela não se reconhece precisando de uma ajuda, de uma terapia, de um exercício mental, de uma introspecção dele próprio, de entrar num processo de compreensão das suas falhas, dos seus pontos negativos, dos seus polos que estão prejudicando. É muito difícil quando alguém assim não reconhece. Por isso, até qualquer terapia, qualquer ajuda que se faça, a pessoa, como eu disse, ela tem que querer, ela tem que buscar. Então,
Então tem que ter uma boa dose de paciência, uma boa dose de calma. É por isso que eu disse que as pessoas adoecem da doença dos outros. Então essa esposa tem que fazer de tudo para que a emoção dela também não se esfrangalhe a ponto dela se tornar ele nas relações, de reagir na mesma proporção. Então nós vivemos isso, infelizmente. E o autoconhecimento, né, que é responsável por ajudar cada pessoa a lidar consigo mesma, com seus próprios sentimentos, promove um bem-estar para que até você conseguir dialogar, se aproximar, ter aproximação com essas pessoas difíceis. Pessoas que vão precisar ouvir. Há pessoas com as quais você tem que ter aquele confronto, aquela palavra de que, olha, isso aqui precisa mudar. E às vezes você precisa, sim, estar até bem com suas emoções para você saber conversar, né? O autoconhecimento, eu estou pensando aqui na questão da psicanálise, Freud foi quem deu um pontapé inicial, o pai da psicanálise, ele deu esse pontapé inicial nessa questão do autoconhecimento, né? Aqui no atendimento é chamado de análise, que é aquilo que eu disse um pouco atrás, essa imersão, nessa busca de esmiuçar o comportamento de uma maneira investigativa, para que o indivíduo obtenha esse conhecimento de si próprio, de si mesmo. E para a psicanálise, a mente é aquela pontinha do iceberg, sabe? Aquela pontinha do iceberg. O inconsciente é aquilo que está lá dentro. Então, para a psicanálise, muito do que a gente faz, muito do que como a gente age, por que fala, por que tem aquele comportamento, temperamento, tem aquele jeito de ser e de viver, não nos é conhecida. Para a psicanálise, muitas vezes, isso não é conhecida. Não é consciente, isso está na inconsciência, né? Nós não sabemos porque sentimos o que sentimos, não sabemos porque tememos o que a gente teme, nós não sabemos porque a gente pensa o que a gente pensa, e não sabemos porque fazemos o que fazemos. Então, o indivíduo chegar nessa posição de dizer, eu preciso me conhecer para saber por que eu sou assim, ele tem que ter também uma dose de coragem para entrar nesse processo de cura terapêutica, de um processo de transformação do seu interior, porque o inimigo é interior, o inimigo é mental, é aqui dentro. E aqui fora é o reflexo do que está aqui dentro. Então a gente precisa, quem dera se todos, que a gente conversasse, falasse, tentasse abrir os olhos, fosse automaticamente caísse numa resignação própria e falasse para si, preciso de um tratamento, preciso melhorar, eu preciso da inteligência emocional, eu preciso fazer aquela terapia, eu preciso ser um marido melhor, um ser humano melhor. Então, é isso. Tudo isso é um processo, né? A gente tem que entender e entender a nós mesmos, que a gente tem nossas limitações, que somos seres humanos, que temos emoções, que sem querer a gente machuca alguém, mas a gente tem que ter inteligência emocional para chegar lá, reconhecer, pedir desculpa, de ver que as pessoas também erram com a gente, e pensar da seguinte maneira, não que você tenha que aceitar, mas você ser inteligente na hora de situação. Então, é muito importante isso. Porque também, se a gente parar para pensar, todo opressor foi um oprimido um dia. Então, muitas vezes a gente pode, tipo, algo pequeno, né? Algo que não for contra a lei, a gente pode até resolver com a pessoa. Por exemplo, de chegar e começar a perguntar: por que meu amigo, minha amiga está reagindo assim? O que está acontecendo com ela? Não simplesmente se afastar e você. Tá tudo bem? E começar a entender. E muitas vezes você pode até ajudar uma pessoa a melhorar, porque muitas vezes a gente precisa de alguém que reconheça que a gente está errando, que vê que a gente vê a gente com outros olhos, não só com olhos de julgamento. Porque o nosso primeira atitude, geralmente, no nosso pensamento, é julgar. Isso é assim. É porque ele é dessa forma, porque ele é assim.
E a gente sempre olha para o ser humano de acordo com os erros dele, não quem ele é. E a gente precisa olhar para o outro com outros olhos. Olhar que ele é humano, que ele erra assim como a gente. Então, é muito interessante tudo isso que você falou, porque é uma forma que a gente vai abrir a nossa mente e saber um pouco mais como a gente pode desenvolver para ter uma inteligência emocional. E você tem algo mais para acrescentar em relação a como a gente pode desenvolver para a inteligência emocional, ou a gente já falou todos os capítulos, já falou sobre tudo? Veja bem, nós tocamos assim, a epiderme, né? Só a pelezinha da inteligência emocional, não entramos assim na profundidade, naquele campo assim bem mais... Mas, enfim, quanto mais eu me conheço, Bia, quanto mais você se conhece, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a chance, a gente tem condição da gente podermos gerenciar as nossas emoções. Sim. E olha só que nós temos um leque de possibilidades de entrarmos no de sermos esses alunos nessa universidade que se chama vida. E leques esses até fáceis de você acessar. Só você ir no YouTube, colocar lá inteligência emocional, gerenciar a inteligência, ou como ter emoções trabalhadas. Então você tem vídeos aulas, você tem mestres, educadores. Você tem um grande Augusto Cury hoje, que tem livros, e vários livros que falam sobre esse gerenciamento das emoções. Onde você pode ser um ser equilibrado. Não um ser psicótico, não um ser desequilibrado, esquizofrenizado. Mas você tem um leque de possibilidades de autocompreensão. Então, nós estamos diante de uma sociedade patológica. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande possibilidade de termos acesso àquilo que pode ser cura para a gente. Uma boa leitura, uma boa música, ótimas relações, um bate-papo assim informal que nós estamos tendo. E isso promove, isso gere autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento eu tenho de mim, eu gerencio as minhas emoções, menos possibilidade de adoecer. E como a inteligência emocional, a gente pratica a empatia, eu vou conhecer o outro, eu vou saber quem é o outro. No outro eu vou ver os meus próprios defeitos, no outro eu vou ver as minhas próprias incapacidades, e a partir disso eu vou respeitá-lo, eu vou compreendê-lo, eu vou ver que talvez se eu estiver num processo maior, além dele, eu vou me lembrar que eu já estive na posição dele, no lugar dele, empatia, e vou ter toda a paciência para que ele também chegue aonde eu estou hoje. Para que ele não seja também uma vítima dos olhares e das projeções maldosas de terceiros. Então, a gente tem que praticar o que a gente aprendeu até agora, o que a gente falou. Como a gente disse, foi a epiderme, mas a partir disso pode ser um pontapé para a gente procurar uma coisa com mais significado, com mais profundidade, com mais verdade para a gente. Praticar o que a gente aprendeu, gerenciar as nossas emoções negativas, a gente procurar se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira audível, praticarmos a empatia, como eu disse agora, conhecer os nossos fatores que estimulam o nosso estresse, que nos tira a paciência, sabermos nos recuperar diante de várias adversidades, evitar reagir bruscamente, impulsivamente, diante de situações adversas, difíceis e conflituosas. A gente utilizar a escuta ativa, tentar compreender o que o outro está dizendo antes de reagir, e aprender a recebermos críticas, aprender a gente receber a crítica, filtrar aquilo
e aquilo que não é nosso, jogarmos para fora e a gente sermos ser humano saudável na nossa existência aqui. É isso. E sobre as críticas, uma coisa que eu aprendi que eu achei interessante é que até as críticas faz a gente aprender. Aprender, como você falou, isso vai me incomodar. Então, toda vez que vier uma crítica ruim, não é isso que eu preciso, não é isso que vai acrescentar a minha vida. Então, não vou me incomodar com isso. Eu sei quem eu sou, eu sei as coisas que eu luto, eu sei que isso não vai me acrescentar, então vou jogar fora. E uma coisa que eu quero falar para todos vocês que ficaram até o final, para mim, para você, porque eu acredito que isso foi um teste, tudo que a gente passou aqui, que foi um teste. Então, para mim foi, porque tanto que já na segunda vez que eu já desanimei, aí dá aquela vontade de ir, mas o importante é que não desista. Espero que toda essa conversa acrescentar na vida de vocês. Eu creio muito, porque acrescentou na minha, abriu minha mente para coisas, eu aprendi muito e espero que com vocês tenham uma coisa. E continue assim, não desistam. Se vocês querem alguma coisa, vão lá, corra atrás. E tem um impacto emocional de saber que toda situação ruim vai passar e que o importante é que a gente aprenda com as tempestades que passam na nossa vida. E é isso. Muito obrigado, Fábio. Obrigado por compartilhar conhecimento, que a gente ama, a gente aprende muito mais com isso. E eu gostaria que você falasse se você está atendendo online, não está atendendo online, como é que funciona? Sim, falo sim. Bem, em primeiro lugar, eu que agradeço o seu convite, estimulo você a continuar com suas lives, sempre muito importantes. Você tem uma grande missão na vida, assim como o meu filho, e até a minha esposa também, que é dessa área médica. A grande missão de vocês é cuidar de gente, é cuidar de vidas. Vai além do cuidado físico, biológico. Eu tenho certeza que a presença de vocês, uma presença humana, já será um restabelecimento da saúde para essas pessoas. Então, quem abraça a enfermagem, essa medicina, o coração ama isso, então tem uma grande missão na vida, e vocês estão nessa missão, vocês existem para isso. Então, continue e persevere. E, enfim, eu estou atendendo, no momento, somente online. Aqui, o ambiente não está propício, no momento, para atender fisicamente. Mas, enfim, eu posso deixar depois, em outro momento aí, o meu contato, né, para as pessoas que desejarem conhecer o que é psicanálise. Às vezes entra em contato comigo. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e querem saber, né, o que é psicanálise. Eu explico primeiro o que é a psicanálise, se de fato estão dispostas a fazerem, né, a psicanálise, a estarem em análise, e, enfim, aí, a partir do meu telefone, o contato é o WhatsApp, e nós vamos interagindo, vamos conversando. Sim. E eu agradeço esse espaço aqui, viu, Bia? Muito obrigado. Eu vou deixar o arroba no stories, aí vocês vão lá procurar Fábio Mene, isso, né? Gente, muito obrigada. Isso! Por chegaram até o final, por vocês terem comentado, terem interagido. E é isso. Tenham uma ótima noite e muito obrigada. Tchau. Vou tentar salvar a live.